Bom, boa tarde a todos a todos que estão aqui para a gente continuar a nossa reflexão. Já feita uma fala muito bonita hoje de manhã na conferência de abertura, em que nós fomos convocados a nos conectar com as indiferenças e desde um ponto de vista, de um lugar muito importante na nossa cultura, que é a economia, né? E essa nos convoca e também o professor Pedro nos convocou a uma leitura e a uma escuta transdisciplinar. Continuamos agora de tarde com um painel muito interessante, muito bonito, com 2 pesquisadores que estão nas zonas de fronteira, né? E isso é muito significativo. O Edson, desde a psicologia, trabalhando nas fronteiras entre arte e a psicologia, enfim. E o Paulo, arquiteto, trabalhando com as questões também com a filosofia. E nós, isso nos faz, enfim, me fez conectar também com o que significa trabalhar nessas zonas de fronteira e fazer reflexão acerca das cidades da indiferença. A fronteira é um espaço sinuoso. A fronteira é um espaço em que o diálogo está colocado, mas, porém, ele tem uma interdisciplinaridade. E essa, para nós, é bem significativa, trabalhar dentro dessa fronteira. Na fronteira é onde a gente encontra o outro, não é? Onde a gente vê o limite do Estado, se encontra com o outro, trabalha nos limites, né? E também onde a gente encontra outras humanidades. E então a fronteira tem essa potência, né? Quando a gente vai. Outra palavra que eu acho que é importante aqui é a experiência, né? Ou experimentação, que é uma palavra importante dentro do painel agora, que nós vamos, sem mais delongas, começar. Então, Edson, contigo, né? Para nós iniciarmos a conversa. Muito bem, então, boa tarde. Bom, eu estive aqui já pela manhã e, enfim, tudo que eu pude já escutar, né, quem esteve aqui presente, ou seja, de alguma maneira já faz trabalhar uma série de ideias do que eu, enfim, a partir do convite da Lívia, que eu, enfim, super agradeço essa chance de ter um tempo de conversa. E nós estivemos conversando muito rapidamente, né? E te ouvindo, eu realmente achei que era uma oportunidade preciosa de encontro, enfim, de conhecer pessoas que eu estou conhecendo agora, né? O Paulo vai estar aqui, hoje de manhã o Pedro também, que eu não conhecia. Então, enfim, eu preparei algumas coisas, né, do que eu imaginei poder compartilhar, mas vou sentindo o clima, né? Vou falando e na medida em que estão me ouvindo bem, que eu não, então é que eu não estou me ouvindo, assim, está dando uma reverberação. Está bem assim? Então, eu sou professor no Instituto de Psicologia há bastante tempo, né, para mim, né, assim, quase, enfim, mais de 20 anos, 22 anos. E trabalhei durante muito tempo num programa de pós-graduação em artes visuais, né, junto com um programa em psicologia social que eu faço parte. Então, esse diálogo da psicanálise, né, ou seja, de uma psicanálise que pensa ao mesmo tempo o sujeito, a clínica, mas também pensa a cultura, o mundo, e no que diz respeito aqui à cidade, eu sempre procurei, nos trabalhos nas pesquisas que eu fiz, nos alunos que eu acompanhei,
tensionar esse diálogo, né? Ou seja, em que medida o encontro assim desses campos poderiam produzir para mim algum campo novo assim de pensamento. E eu coordeno há bastante tempo um laboratório que se chama LAPAP, que é Laboratório de Pesquisa em Psicanálise, Arte e Política. E dentro desse núcleo assim, de trabalho, a gente tem desenvolvido, né, uma série de pesquisas, né, de reflexões que vai ser um pouco o tom assim, da minha fala hoje, em torno da ideia de utopias. Tá? Vocês sabem que ano passado fez 500 anos da publicação do clássico texto do Thomas More, A Utopia, né? Foi publicado em 1516, e nós organizamos, né, um laboratório, um seminário grande, assim, um seminário que eu venho organizando todos os anos, todo final de ano, um seminário para pensar essa questão das utopias. E esse seminário tinha como título Ler Thomas More 500 anos depois. Tá? E foi interessante porque o seminário foi suspenso em função das ocupações na universidade, que, inclusive, quando nós estávamos lá para a nossa última aula, tinha uma assembleia dos estudantes, né, na entrada do prédio, e, obviamente, né, eu e os meus alunos, né, participamos da assembleia, e foi assim, a melhor aula possível do que era o meu seminário, assim, ou seja, é a utopia em ato, né? Ou seja, nós participarmos ali daquele momento, depois aderimos, evidentemente, às ocupações, e o seminário foi suspenso. É um seminário que, enfim, tinha uma certa complexidade assim, na organização, mas suspendemos seminários e organizamos um evento que se chamou 500 anos em 500 minutos. Tá? Então, nós fizemos uma atividade de ocupação, com uma série de atividades e de discussões, né, dentro do espírito assim, das ocupações, e não como uma atividade acadêmica, né, que seria seminário, enfim, um pouco dentro desse perfil. E adiamos o seminário para abril, final de abril, justamente no dia em que teve uma grande greve geral. Né? Então, foi curioso, né? Suspendemos novamente o seminário e remarcamos para, né, agora em setembro, início de setembro. E eu conto isso um pouco como essa sintonia de quanto que a nossa atividade assim, acadêmica, intelectual, tem que estar nessa escuta do seu tempo, nessa escuta da história, né? E que, de alguma maneira, esse seminário foi refeito, né? E, então, o título, inclusive, foi mudado, né? Ler Thomas More 501 anos depois. E é um pouco dentro desse espírito, então, que eu vou trazer algumas reflexões, né? Por que falar em utopias? Né? Essa palavra, né? A Sinara estava evocando alguns significantes, algumas palavras, tão em desuso, né? Tão em declínio, né? Ao ponto que vocês sabem que a palavra utopia, hoje, ela é um adjetivo para desqualificar uma ação, né? A gente não usa, quando diz, isso é uma utopia, assim, bom, pode até ser uma boa ideia, mas a utopia já tem esse sentido de que, do impossível, eu diria, no aspecto negativo. Né? Enquanto que a ideia do surgimento do termo e toda a história, né, dessa narrativa das utopias, sempre tiveram essa missão justamente de criar ficções, né? Ou seja, de abrir espaços para a imaginação, não como proposições prescritivas, né, como um saber antecipado do que mundo deveria ser, né, de que forma, como organizar o mundo que nos trouxesse felicidade. Nenhuma utopia procurou fazer isso. Tá? Muito embora, até para além dos seus autores, né, que pudessem ter uma certa pretensão prescritiva, as utopias nasceram como ficções. Ou seja, como ficções no sentido simplesmente de provocar o seu tempo, o seu aqui e agora, com outras possibilidades de vida, mas que a gente tem que tomar nesse lugar de ficção. Ou seja, quase como uma pergunta
que a gente possa desnaturalizar e interrogar a nossa forma de viver, né? Como se essa fosse a única forma possível. Então, não sei se isso fica claro, assim, como ideia inicial, né? Essa contracorrente assim, do pensamento, que é insuflar a imaginação para lançar uma pergunta e não para trazer uma resposta. Todas as utopias que foram tomadas no sentido, ou seja, incorporadas num certo plano de ação ou plano de governo, sabemos muito bem o que resultou na história, né? Ou seja, o quanto que isso gerou de estados, né, violentos, totalitários, né, absolutos, e não é esse o sentido que eu penso, né, e na importância de a gente resgatar essa função da utopia. A proposta, né, para a nossa conversa, até eu vi que mudou assim, um pouco o tema, mas no início era para falar sobre violência, né? Tinha um pouco isso. Bom, eu vou falar um pouco a partir da psicanálise, né, o Paulo a partir, enfim, da filosofia, mas... E eu iniciaria pensando que, para mim, uma das violências talvez mais ferozes, mais devoradoras, é justamente a nossa incapacidade de sonhar, a nossa impotência de fantasiar, né? A nossa inibição de pensar e imaginar outras formas de viver, outros mundos possíveis, né? Justamente nessa cidade que já acolheu, né, para quem teve a chance de vivenciar um Fórum Social Mundial, né, várias edições, que tinha esse lema, né, um outro mundo é possível. E o quanto, enfim, em pouco tempo, isso, de alguma maneira, entrou num declínio, né, muito assustador, e é um pouco dentro dessa perspectiva assim, que eu penso em trazer algumas ideias. Eu organizei uma série de imagens, né, e escrevi também aqui um texto inicial, muito rápido, assim, para dar um certo contorno assim, do meu tema, um pouco no estilo da associação livre. Tá? Me dei essa liberdade assim, de uma imagem puxando outra no meu trabalho, assim, algumas reflexões. Então, eu vou dividir com vocês, né, algo que são algumas intuições, né, e não necessariamente algo que eu construí para cá, assim, algumas, enfim, são práticas e atos que eu recolho muito da literatura e da arte, que eu acho que são elementos importantes para pensar esse tema desse colóquio, né? O que é isso, né, da cidade das indiferenças, né, como, né, o Pedro hoje desenvolveu muito essa ideia do indiferença, né? Então eu resolvi iniciar por essa imagem, né, do Goya clássico e esse texto muito potente da Susan Sontag, diante da dor dos outros, tá? Seguinte. E ela, em dado momento nesse texto, ela escreve o seguinte, né? Mostrar o inferno não significa, está claro, dizer-nos algo sobre como retirar as pessoas do inferno, como amainar as chamas do inferno. Contudo, parece constituir um bem em si mesmo reconhecer, ampliar a consciência de quanto sofrimento causado pela crueldade humana existe no mundo que partilhamos com os outros. Alguém que se sinta sempre surpreso com a existência de fatos degradantes, alguém que continua a sentir-se decepcionado e até incrédulo diante de provas daquilo que os seres humanos são capazes de infligir, em matéria de horrores e de crueldades a sangue frio, contra outros seres humanos, ainda não alcançou a idade adulta em termos morais e psicológicos. Ninguém, após certa idade, tem direito a esse tipo de inocência, de superficialidade e a esse grau de ignorância ou amnésia. Então, vou botar o seguinte, esse é um tema que me parece assim, fundamental e que toca essa zona, né, a Sinara falou aí de fronteira, de limites, das áreas que eu acho que estão convocadas assim, a pensar esse tema, enfim, que vai, enfim, é o arquiteto, é o economista, né, é o psicanalista, é o artista, no sentido dessa química que envolve, né, os nossos afetos, a nossa razão, as nossas teorias, os nossos esquemas, né, os nossos sistemas, e mostrar que, de uma certa, eu diria, uma certa hemorragia, né, nesses campos, que às vezes é difícil de situar, né? Escolhas que, por exemplo, alguém possa fazer, né, no que diz respeito
a esse afeto tão fundamental que é da solidariedade, por exemplo, e perceber, né, que diante de situações terríveis, assim, não é incapaz de se implicar na situação e não necessariamente é uma pessoa desprovida desse afeto. Quer dizer, o que acontece aí nessa química da vida em comum que faz com que a gente racionalmente possa aderir a um certo discurso, mas, eventualmente, tomar atitudes que nós mesmos reprovaríamos, né, quando vistos de fora, né? Bom, então, Thomas Moros, né, a seguinte aí, e essa frase, para mim, é um disparador, assim, que eu tiro do texto Thomas Moros, que eu acho bacana, assim, de pensar esse espírito desse texto, né, que, na verdade, é uma ilha de papel, né? Eu gosto de enfatizar isso, é um texto literário. Ou seja, que medida, que potência tem essa instância da criação, ou seja, da literatura e da arte, de acionar esse movimento em termos práticos e efetivos na história da humanidade, porque é um texto, como outros grandes textos, eles acionaram experiências que a gente pode dizer assim, concretas. Não que a literatura não seja uma experiência concreta, né? Mas, de alguma maneira, tem essa força. E essa frase, né, que está em determinado momento no texto, não renunciamos a salvar o navio na tempestade, só porque não saberíamos impedir o vento de soprar. O que isso diz, né? Justamente isso diz de que pensar temas complexos como esse implica a gente escapar também a uma certa, ou reconhecer um certo limite, né, dos nossos conceitos, da nossa razão, dos nossos sistemas, né? E dessa pregnância hoje na vida dos instrumentos, né, das técnicas, que funcionam quase como, enfim, são as nossas lentes para ver o mundo, mas são nossas viseiras também, né? Ou seja, ter essa dimensão também de uma crítica aos conceitos, né, e até, eu diria, os limites também da nossa teoria, que muitas vezes é prepotente diante desse excesso de real. Eu acho que é dentro dessa postura, assim, que eu percebi o espírito desse seminário, assim, né? Seguinte, então aí pode colocar, esse é o mapa da utopia, né, da edição original. E é interessante, né, porque a ilha da utopia, para quem tem presente o texto, não era uma ilha encontrada na natureza. Ela foi uma ilha construída pelo trabalho humano, porque inicialmente não era uma ilha. E é muito interessante a sutileza ali do Moros, porque se a gente for entrar no detalhe do texto, da estilística do texto, a gente vai ver todo um pensamento filosófico ali e político interessante, não que a gente tome, eu insisto nisso, né, como modelo, mas como uma instância crítica, assim, de pensar também como que a gente desenha, assim, essas lógicas de lugares. Então era um pedaço de terra ligada ao continente, né? E foi justamente uma decisão humana, né? Isso eu acho bonito, assim, como imagem, o trabalho que a fez ilha, né? Então também tem essa dimensão, né, do que a gente considera como natural, naquilo que a gente encontra, aquela ilha, né, paradisíaca, e a ilha construída, né? Ou seja, a ilha com um desejo humano, com a intenção humana, né, que tem uma outra potência. E aí eu trago a última frase do livro, que é interessante, quando a gente lê um texto assim no detalhe, que ele, enfim, depois de descrever, né, como é que funcionava a Ilha da Utopia, né, você sabe, tem umas coisas muito incríveis, né, que na Ilha da Utopia, por exemplo, todos os mictórios eram feitos de ouro, né? Então tinha uma instância ali crítica, né, e hoje de manhã a gente também, né, teve uma aula bonita sobre isso, né, o valor de uso, valor de troca, o que tem valor, né? Mas essa provocação ali no texto do Moros, né, que de alguma maneira ia um pouco na contracorrente, né, de um certo espírito de uma época. Mas depois de todas essas descrições, o livro termina assim: esperamos que chegue esse momento
Enquanto isso, sem poder dar minha adesão a tudo que disse esse homem, indiscutivelmente muito sábio e rico de uma particular experiência das coisas humanas, reconheço de bom grado que há na República Utopiana muitas coisas que eu desejaria ver em nossas cidades, que desejo mais do que espero ver. Interessante como o texto termina numa convocação ao desejo, ou seja, e numa certa desesperança. E desejo mais do que espero ver, ou seja, é um texto que ele não é radical, né, e não é prepotente nesse sentido de que essa é a vida ideal. E eu insisto nesse sentido aí em que a gente possa fazer uma diferença, que eu acho muito importante assim nesse tema das utopias, depois a gente talvez possa discutir um pouco, do que, por exemplo, são as utopias projetistas, nessa ideia de projeto mesmo, né? Não sei, tem muita gente aqui da arquitetura, mas né, o Paulo está aqui que fez um livro sobre, né, sobre a questão do projeto, né? Mas também essa dimensão, vamos dizer assim, do projeto como uma ficção que coloca uma certa recusa à imagem, uma certa recusa à forma, vamos dizer assim, no seu desenho final, né? Ou seja, num certo espírito iconoclasta, né, de recusa à imagem. Exatamente como na recusa ou na impossibilidade de representar Deus, né? Ou seja, esse espírito iconoclasta ele tem uma importância muito grande, porque, de alguma maneira, deixa em aberto esse espaço da representação, né? E isso, é óbvio que a nossa relação, né, diante de uma utopia projetista e iconoclasta é completamente diferente. Ou seja, a nossa responsabilidade nessa esfera iconoclástica é completamente diferente, porque aí há uma imagem por vir, ou seja, há algo de uma função do desejo que precisa sustentar ali uma certa posição. Bom, logo que tu me fizesse o convite, uma das coisas que eu tinha pensado em falar, mas eu só vou mencionar, no fim das contas fui por outro caminho, mas eu pensei, vou falar do filme Central. Não sei quem aqui, até por curiosidade, né, como o Pedro ele convocou muito a plateia, assim, né, por curiosidade, quem assistiu o documentário Central? 6, 5 pessoas. Bom, que bom, né? Que eu não sei. Bom, é um filme. Eu fui ver, fiquei muito chocado no ver a primeira vez, assim, me vi no Itaú, no shopping, assim, que parecia algo assim, né, completamente irreal, né? E tinha umas 4 pessoas no cinema. Enfim, e aquele filme, eu disse, esse filme fala de cidade. Que as pessoas que viram aqui depois até possam entrar nessa conversa, né? Não, eu fui ver uma segunda vez, né? Até fiz uma série de anotações, assim, porque fiquei chocado que o primeiro apartamento que eu fui morar, né? Quando eu saí da casa assim dos meus pais, um apartamento no Jardim Botânico, um apartamento pequenininho, eu via aquele morro da TV da janela do meu quarto. E o filme Central começa com essa imagem, né? Ali do morro da televisão, né? Ele começa com esse plano e que me deu para mim imediatamente ali um link afetivo com essa memória ali do apartamento e com a minha cidade. E eu disse assim, mas não é possível que o que eu vi nesse filme esteja acontecendo na minha cidade e no meu tempo, no aqui e agora. Entende? Por mais que a gente saiba, por mais que a gente leia, né, e acompanhe um pouco nos jornais, mas esse documentário da Tatiana Sagra, depois eu tive a chance de escutá-la um pouco e ver, da epopeia que foi que ele saiu esse documentário, ele mostra, então, o funcionamento dessa lógica do presídio, né, presídio central, mostrando algo que a gente falou aqui hoje de manhã um pouco, né, o completo, né, abandono e, ao mesmo tempo, cumplicidade do Estado com uma lógica que tem a ver com o tema da violência,
que é e da economia, né? Ou seja, que vê que funciona numa loja econômica e que, de alguma maneira, todos conhecem o mecanismo, né? Todos sabem como funciona, mas, de alguma maneira, ali há uma espécie de cumplicidade de todos, de mim, inclusive, entende? Assim, de imaginar que o modo de funcionamento, né, ali dentro do presídio, né, reproduz, de certa medida, o modo de funcionamento da cidade. Né? Ou seja, só para dar um exemplo, né, da circulação dessa questão econômica, né, e da exclusão, de que, bom, precariedade, nem falar assim, né, como é que pode colocar pessoas assim naquela situação absurda, né, assim, terrível. Isso é mostrado assim no filme, mas de uma maneira muito bem feito, sabe? Eu achei muito, não é nada apelativo, assim. Eu acho que é um filme muito bem construído, assim, nessa relação palavra-imagem. Imaginar que, por exemplo, dentro do Presídio Central tem um mercado, né, uma espécie de uma mercearia de livre, entre aspas, acesso dos presos. E por que tem isso? Porque justamente eles não recebem o necessário do que eles precisariam minimamente para uma vida minimamente digna numa situação daquelas. Só que o que acontece, né? Isso eu fiquei chocado, isso é algo que eu não sabia. Não é qualquer um que pode comprar nessa mercearia ali, né? Cada ala tem o seu chefe, o seu líder, e, de alguma maneira, eles é que autorizam ou não, né, as pessoas a irem, né, nesse lugar, e acabam comprando ali, né, nesse lugar e reproduzindo esse comércio nas alas, né, por um preço muito maior. E tudo isso acontecendo, vamos dizer assim, a olhos vistos, assim, uma estrutura completamente organizada. Bom, então, que imagem... Por que eu trago isso? Assim, um filme, né, uma obra de arte, né, enfim, uma função... Mas a pergunta é essa: que imagem é capaz de nos fazer parar? Né? Ou seja, que imagem tem a força de nos ajudar a pensar? Ou seja, que imagem tem essa potência crítica que nos permita minimamente desmontar esse mecanismo de funcionamento que a gente estava vendo agora até na fala do Vladimir Safra, né? Esse organismo. Ou seja, que imagem tem essa potência de furo, de corte, né? Nesse muro, nessa realidade que a gente toma, assim, se queixa dela, né? Falamos da nossa passividade, mas que, de alguma maneira, nem sempre temos, não sei, a energia ou a coragem de tentar de reagir a isso, né? Então, que destinos damos, então, a essas imagens? São imagens, né, na cidade das indiferenças, né, que nós estamos produzindo a todo momento. Qual a nossa responsabilidade diante da dor dos outros, né, voltando a Sontag, né? Como reagimos a essas imagens que se apresentam numa instância devoradora e que nos coloca numa situação, muitas vezes, de anestesia? E aí eu trago uma outra imagem, mas eu escolhi uma de muitas, né, um pouco no espírito... não sei quem conhece aqui os filmes do Farok, do Harun Farok, que é um cineasta alemão e que tem feito, assim, enfim, muitos trabalhos interessantes para pensar esse funcionamento, né, do social, principalmente no que diz respeito a essas instituições totalitárias, né, como a fábrica, por exemplo, e a prisão, né? E eu acho muito legal, assim, a maneira como ele pensa a imagem, porque a imagem, ela sempre, para ele, né, ela tem força se ela está nessa situação
está nessa situação, de certa forma, com uma certa humildade, de não querer se apresentar como a imagem real. Ou seja, ele diz que a imagem que é interessante é aquela que convoca outra imagem, mas que isso é responsabilidade do sujeito evocá-la. Vou dar um exemplo, num dos filmes dele. Ele está fumando cigarro, pega o cigarro e apaga o cigarro no braço dele. É chocante essa imagem. E aí ele diz o seguinte: o cigarro queima a 400 graus centígrados. E ele diz, e o napalm a 4.000. E quando ele diz isso, ele remete a falar situações inimagináveis, mas são situações reais. Ou seja, esse uso, né, da imagem como essa instância intermediária. E eu trago aqui essa imagem como uma de muitas que eu poderia trazer, e que remete a essa imagem, então, a esse contexto, né, do nosso país, em que dois rapazes, né, Vitor da Rosa, de 22 anos, e Wagner da Rosa, de 17 anos, sendo queimados, fuzilados depois de cavarem sua própria cova. Isso semanas atrás, né? Ou seja, isso não acontece num país distante, em uma época distante, né? Isso é uma cena em Gravataí, diante dos nossos olhos, aqui e agora. Então, essa pergunta, né? Como chegamos a esse estado de coisas? Pode parecer, isso é minha associação livre, né? Ou seja, eu coloco esse problema, um pouco como a gente reage, inspirado nesse jogo assim, que a gente faz de idas e vindas, né? Eu me lembrei de uma personagem do Proust, que é a Madame Verdurin, né, no Em Busca do Tempo Perdido, que eu acho, assim, atualizando assim, para o nosso contexto, que essa Madame Verdurin, ela estava sofrendo muito de enxaquecas, porque durante a Segunda Guerra Mundial, né, melhor, a Primeira Guerra Mundial, os croissants que ela costumava comer pela manhã não estavam mais disponíveis. E ela estava num sofrimento atroz, né? Isso, bom, para quem conhece o Proust, né, sabe que é interessante como ele descreve uma cena, páginas e páginas, né, para descrever um detalhe, né? E hoje, enfim, quem tem tempo de ler Em Busca do Tempo Perdido, né? Isso, assim, até de essa reflexão, né? Que tempo que a gente tem assim para esses romances que nos exigem tempo, né? Numa lógica de vida. Isso, falando do luxo hoje de manhã, eu acho que isso ainda é para mim um grande valor, assim, né? A gente poder dispor desse tempo. Por isso que eu prezo muito esse espaço assim da literatura e da arte, talvez como uma das potências políticas e de revolta e de resistências mais fundamentais. Ou seja, quando a gente perde isso, nós estamos perdendo tudo, na minha opinião, né? E eu acho que com isso a gente pode sim fazer alguma coisa. Mas isso é literatura, isso é arte, né? Mas eu não acredito nisso, assim, né? Eu convivo muito com artistas, né? E sei desse trabalho de bastidor, assim, bonito, assim, potente, né? Bom, mas voltando a Madame Verdurin, ela finalmente ela consegue uma receita e prepara um croissant. Então, a cena ali, ela está prestes a saborear o primeiro croissant depois de muita abstinência. E ela vai comer o croissant, como muitos de nós fazemos, lendo o jornal, né, no café da manhã, né? E olha que incrível essa cena do Proust, né? Ela abre o jornal e se depara com a notícia do naufrágio de um navio britânico afundado por um submarino alemão. O Proust, então, leva esse personagem ao extremo, né, trazendo essa reflexão sobre fronteiras, né, ou seja, esse impasse ali do prazer, né, que ela estava tendo, degustando o croissant, e desse mundo num caos total, né, dessa tragédia, dessa dor dos outros que ela via no jornal. Eu vou ler a pequena passagem do Proust, tá?
Enquanto mergulhava o croissant dentro do café com leite e dava petelecos em seu jornal para que pudesse ficar bem aberto, sem que tivesse necessidade de retirar a outra mão do pãozinho molhado, ela dizia, abre aspas, que horror! Isso ultrapassa em horror as mais pavorosas tragédias. Mas a morte de todos aqueles afogados devia lhe parecer reduzida a 1/1000, pois, com a boca cheia, fazendo aquelas reflexões desoladas, a expressão que sobrenadava em seu rosto, causada provavelmente pelo sabor do croissant, tão precioso quanto a enxaqueca, era mais de uma doce satisfação. Então, fecha, isso é Proust, né? A senhora Verdurin está em muitos lugares e é fundamental que a gente reconheça que ela também está em nós, né? Ou seja, eu penso que, dessa forma, quem sabe a gente possa entender um pouco mais sobre a nossa indiferença, ou a nossa negligência, a nossa dificuldade de entender a dor do outro. Ou seja, essas estratégias defensivas que turvam nossa visão, e, por vezes, nada melhor do que dormir e sonhar com outros mundos, né, para esquecer ou então fechar os olhos e cantar uma canção qualquer e nos distrair com outras imagens. Ou seja, essa variável psicológica a gente não pode negligenciar no contexto dessa discussão. O Freud tem uma passagem num dos textos que ele diz assim, que é um texto sobre angústia, né, que ele diz assim, quando o caminhante canta na escuridão, ele recusa o seu estado de angústia, mas não por isso pode ver mais claramente. Ou seja, que tem algo aí justamente de uma responsabilidade nossa, né, no que diz respeito a interpelar os nossos afetos, né? Depois tinha proposto também temas sentimentos na cidade, né, que eu vi. Mas essa lógica dos afetos, como que ela entra dentro do que é essa luta política, né, ou as estratégias políticas, e que, por vezes, parece que isso não está em pauta, mas eu acho que quando isso entra em pauta, e por isso que eu vou trazer alguns exemplos, eu acho que a discussão ela fica muito mais interessante. Eu tive recentemente num evento em Vitória, né, sobre a catástrofe aqui em Mariana, né, da Samarco, no Vale do Rio Doce. Fui convidado, né, um evento que eles organizaram para falar sobre esse episódio, e pessoal que eu não conhecia, e me pediram para falar sobre utopias, e eu disse, não, eu vou escutar, assim, não tem que falar, assim, eu preciso saber sobre isso, assim, o que eu vou falar, entende? Numa situação em que tinha famílias de atingidos, assim. Bom, mas aí depois eu pensei o seguinte, né, que nessa temática, que eu acho que envolve também aqui o seminário, que me lembra muito uma proposição do Jack London, um escritor, assim, que diz assim, né, como dar forma a um pesadelo? Que mesmo quando a gente perde a esperança, né, narrar um desastre, narrar uma tragédia é reacender uma esperança. Ou seja, esse compromisso diante do traumático, que é esse compromisso da narração, da representação. E isso é uma resistência importante. Então, eu fui muito nesse espírito, né? Então, vamos pensar, como é que se conta essa história? Né, uma história, enfim, onde a questão econômica, por exemplo, eu aprendi muito ali com o pessoal que trabalha essa questão, que eles pesquisam sobre isso. É muito impressionante nos gráficos, né, quando, por exemplo, o preço do metal diminui no mercado, os acidentes aumentam. É impressionante. É uma lógica matemática, né, e os acidentes aumentam, as mortes aumentam, e isso é contabilizado. Então, como é que as coisas funcionam desse jeito, né, numa situação que a gente, às vezes, imagina uma catástrofe natural? Não, nada disso, entende? É tudo muito previsível. Aí eu encontrei esse artista, porque esse evento ele tinha uma exposição de arte, era organizado junto com o Instituto de Artes, que eu achei muito legal, né, esse lugar também das artes numa discussão como essa, né, que normalmente parece que a arte é esse lugar, né, do entretenimento, do lazer, né? Quando a gente está cansado, a gente vai lá ao cinema, vai. Eu não penso isso, assim, pelo contrário, eu acho que
que eu acho que o trabalho artístico, né, no sentido extremo, ele sempre esteve ali na ponta da discussão, e muitas vezes antecipando algo que os campos teóricos, às vezes, nunca tinham muito presente. Com a psicanálise é isso, né? O Freud, ele sempre disse, olha, nós temos que escutar os artistas, né, que eles estão ali, de alguma maneira, né, como dizia o Ezra Pound, como antena do nosso tempo, e antecipando coisas que, às vezes, depois que a gente vai perceber. Aí eu encontro esse trabalho, né, do Marcos Martins, que eu não conhecia, e são 3 fotografias, e eu achei fantástico assim, o encontro, né, é um trabalho que me tocou muito, porque raízes comuns, né, ele é cearense, eu sou, enfim, nasci aqui, mas o meu pai era cearense, então teve uma conexão assim de origem, né? E é a segunda imagem. E a terceira. Agora eu vou voltar na segunda. Então tem essa história da agulha. E aí foi uma outra sintonia, porque eu tinha recém feito uma fala na Iberê Camargo, né, que é outro lugar assim incrível, né? Nós temos uma fundação Iberê Camargo, ficou fechada durante meses, né? E agora reabriu, entre aspas, né, porque funciona sábado e domingo. Assim, essa decadência, né, desses lugares, são lugares, né, para quem conhece, né, lugares de vida, e o que está acontecendo, né? E aí fui convidado numa série de seminários, né, numa retomada da Iberê, e justamente eu dei como título da minha fala Agulhas para desativar bombas, né? Aí encontro essa agulha, né? E olha que interessante, aí conversando com ele, para mim, assim, o que é a eloquência de um trabalho, claro, toca para cada um de uma maneira, mas assim, me tocou porque justamente na fala que eu ia fazer, eu trouxe um fragmento, né, na verdade eu apresentei isso, que é essa imagem dos trilhos. Uma das primeiras falas do Temer, quando assume o poder, foi essa imagem do trilho, né, e que ele repete algumas vezes. Tá? Eu lembro aqui para vocês o que ele disse no primeiro pronunciamento público. O momento é de esperança e de retomada de confiança no Brasil. A incerteza chegou ao fim. É hora de unir o país e colocar os interesses nacionais acima dos interesses de grupos. Essa é a nossa bandeira. É preciso recolocar o Brasil nos trilhos. O presente e o futuro nos desafiam. Não podemos olhar para frente com os olhos do passado. Fecha aspas. O que ele está dizendo? Bom, entre outras coisas, esqueçam o passado, né? Ou seja, como sabemos, esquecer o passado é se submeter à lógica de repetição, né? Ou seja, nunca sairmos desse bafo do porão da história. E o que ele está dizendo também, eu sei qual é o caminho, entende? Uma certa posição prepotente. E enquanto esse trabalho, e o Marcos não tinha pensado nisso absolutamente, mas assim, como que uma agulha pode enfrentar uma locomotiva? Aí fui falar com eles, pô, mas que bacana esse teu trabalho. Não, isso aí para mim foi uma... Eu tentei resolver uma questão de infância. Eu disse, mas por quê? Que eu morava numa estação, esse trabalho se chama Floresta. Eu morava numa cidadezinha pequena, no interior do Ceará, numa estação de trem, e tinha esse ditado, né, popular ali, que todo mundo falava, nunca coloque uma agulha num trilho, porque pode desencarrilhar o trem. E algo que, né, quando a gente ouve também, né, essas coisas, né, não come, enfim, manga com leite mata, enfim, quantas coisas, né, a gente tem, que a gente sabe que é muito improvável, mas alguma coisa mágica, né, nesses enunciados faz que a gente, enfim, tenha uma certa precaução. E ele diz que aquilo era uma coisa assim, muito presente, quase como um ato subversivo, né? E ele, tempos depois, como artista, resolveu fazer esse trabalho. E, justamente, eu acho que, mostrando com imagem, nós vamos, como enfrentar uma locomotiva. Ou seja, eu vou mostrar depois uma outra imagem, que eu acredito nisso, sabe? Nessa ideia da agulha como essa força diante de uma locomotiva. Porque é uma questão de posição, não é uma questão de força absoluta. É uma questão de saber onde colocar o furo, saber onde colocar a palavra,
né? Saber onde se situar em relação ao espaço. E, né, vocês que são especialistas em arquitetura, enfim, não sou, mas o espaço é uma relação com o sujeito, né? Quer dizer, os nossos atos, eu acho que o Milton Santos diz isso, natureza do espaço. Para entender espaço, a gente tem que entender a lógica das ações humanas, né? Elas que desenham assim esse espaço. Então, essa ideia, né, de que pensar nessa ideia do ato, né, de uma tomada de posição desse furo vamos dizer assim, às vezes nesses espaços totalitários, eu acho que eles são fundamentais assim para abrir esse caminho. Só para me organizar no tempo, assim, é 1 hora eu tinha falado, né? Quanto já passou, assim, só para... Bom, vou lá. Eu tinha me programado para falar 1 hora, assim, tá. Se não se cansarem, né? Mas, enfim. Bom, vamos passar adiante aqui, eu vou... Esse é um trabalho que eu vi em São Francisco, agora em janeiro, eu não conhecia, até achei interessante essa referência, fiquei muito impressionado com algumas experiências que moradores de rua em São Francisco, né? Eu acompanhei muitos projetos do jornal Boca de Rua dentro da universidade, então, enfim, mas só a associação com a cidade, e encontrei essa pintura, né, que eu achei muito curiosa e que diz um pouco para mim também dessa agulha. Vou voltar à imagem anterior. Então, esse é um detalhe, né? Esse Marcos Stone, um artista que eu não conhecia, esse menino, né? Que não sei se dá para ver, ele tem um giz na mão, a seguinte. Então, essa é uma pintura pequena, tá? Mas tem todo esse cenário de uma certa desordem, né? E pintura praticamente clássica, assim, que não tem nada, assim. Mas quando eu vi um detalhe, eu me capturei, assim, foi a pintura desse museu que mais me interessou, né? E aí nós vamos ver a seguinte, que é o seguinte, pode voltar ao anterior. Tinha algo que chamava atenção ali, que é esse olhar para fora né, meio que escapando ali o espaço da representação, e vendo mais um detalhe, aí, tem esse desenho desse menino no armário, né, e está sendo repreendido por isso. E aí, claro, lendo o título do trabalho, é a primeira obra do jovem artista. Que coisa fantástica essa sutileza, que é justamente, né, essa função do fora, né, do desenhar fora. Né, e, de alguma maneira, essa transgressão fundamental, porque é esse espírito, né, da arte. Então, eu vejo isso um pouco dentro dessa lógica, como criar espaços fora, né? Como inventar novos espaços, né? Novos suportes. E, de alguma maneira, ele está ali, né, recebendo uma mijada, mas está com um ar triunfante, assim, né? Você vê que ele está, né, orgulhoso assim, do trabalho dele, né? Como uma ação, né, a gente pode reverter o seguinte... Aí, no Museu do Trabalho, também é de um outro artista que eu gosto muito, Eduardo Frota, que fez um trabalho fantástico no Museu do Trabalho. Ele não levou nenhum trabalho dele, é um escultor, assim, importante. Ele simplesmente desorganizou o espaço, tirou todas as portas, todas as janelas, com a concordância do Hugo, né, que, enfim, mantém esse espaço muito legal ali, que eu acho que é uma das usinas de pensamento de Porto Alegre, ali no Museu do Trabalho. Então, por exemplo, tirou a escada do seu lugar e colocou a escada na entrada da exposição, né? Então, pode adiante. Então, bom, aí é um outro trabalho de uma artista aqui de Porto Alegre, da Tesla, que também diz muito dessa ideia de desmontagem, né? Ela desmontou uma máquina de escrever, que era do pai dela, e peça por peça, e colocou essas peças na sua ordem de desmontagem como uma espécie de carta, que era a máquina do pai dela, carta ao pai, né, fazendo uma referência ao Kafka.
E eu penso isso quase como um mapa da cidade, né, como uma geografia, mas justamente isso, né, quer dizer, como redesenhar esse espaço, mas a partir de uma atitude ali que é de desmontagem. E desmontagem não é fácil, porque tu tem que saber exatamente quais são os pontos de corte, tem que entender minimamente a lógica da estrutura, né, para saber onde desarticular, onde encontrar a peça que possa ali desfazer uma conexão. Enfim, tem todo um pensamento sobre isso, mas eu trago mais como uma evocação, né, depois que a gente pode discutir mais. Pode ir adiante? E essa mesma lógica, por exemplo, de um grupo de argentinos em relação à ditadura, né, que também é um tema que me interessa, eles fizeram um trabalho muito semelhante, que eles pegaram, por exemplo, esse carro, que é o Ford Falcon, que era o carro usado para sequestrar as pessoas, os militantes, enfim, levar para a prisão e para matarem, e eles também fizeram de pegar o carro e desmontarem o carro. Ou seja, como esse pensamento, né, de que para a gente poder acessar minimamente a esse novo lugar, vamos dizer assim, essa função, né, de entender a engrenagem, né, e desmontá-la não só para desativá-la, né, mas porque ela se reativa de novo, né, mas para entender o seu mecanismo de funcionamento. Bom, e aí, para mim, é um exemplo também interessante, que eu acho que pode nos ajudar sobre uma reflexão sobre ponto de vista, né, desde onde a gente olha uma questão e justamente ter clareza que, por vezes, né, nós estamos muito tocados por uma política da imagem. Hoje de manhã se falou muito sobre a questão de desejo, o que ativa o desejo na questão do consumo. A gente falou pouco, mas talvez isso surja depois na discussão, até da função da publicidade, por exemplo, né, que instaura em cada um de nós desejos, né, ou melhor, necessidades e desejos que, enfim, que a gente responde a eles, mas nem, às vezes, são completamente, vamos dizer assim, inoculados, né, e a gente responde a essa lógica de consumidor. E isso, para mim, tem a ver com uma política da imagem. Esse é um trabalho, na verdade, eu remontei o trabalho, né, a partir do que eu assisti, de um artista chileno, Alfredo Jaar, que é alguém que pensa muito cidades e pensa muito a política da imagem, né? Então, é muito simples esse trabalho. Então, ele pegou, né, vocês sabem muito bem, então, esse episódio do Aylan Kurdi, né, esse menino de 3 anos, né, sírio, encontrado numa praia da Turquia. Ou seja, essa imagem ela adquiriu uma potência grande em todo o mundo, né, e reverberou. Enfim, aí mostra vários jornais, né? Enfim, então essa imagem correu o mundo, né? Pode colocar outra. Bom, só que o que o Alfredo Jaar vai fazer? Ele foi atrás da fotografia original, que nenhum jornal tinha mostrado. Trabalho simples, mas impressionante. Eu até não tenho uma boa resolução, não consegui ampliar muito, né? Mas, assim, por trás daquela imagem, tu vê pessoas na sua vida cotidiana. Então, ali tinham pessoas pescando, né? Então, na sua cadeirinha, olhando, indiferentes, por trás tu vê pessoas, assim, uma praia. E o fato dele mostrar esse fundo, esse segundo plano, é uma outra leitura completamente diferente do primeiro plano. Aí nós vamos falar da questão das indiferenças, né? Ou seja, tu te reposiciona e ele, como artista, ele dá uma outra força, uma outra potência a essa fotografia original e que vai nos permitir, por exemplo, falar, né, daquilo que às vezes a gente não quer reconhecer, mas justamente de quanto podemos nos lamentar dessas mortes, mas virar as costas em termos de atitudes concretas, né, para receber, por exemplo, esses refugiados. E eu vou dar um exemplo, tá, seguinte, de um trabalho dele, fruto dessa reflexão. Ele foi convidado a fazer um trabalho na Finlândia,
E ele é um artista muito radical, assim, às vezes ele tem um projeto que às vezes demora um ano e pouco para fazer. E aí ele foi ver na Finlândia a taxa de pessoas refugiadas que a Finlândia acolhia, e o número é insignificante. Ou seja, a Finlândia é um país que tem uma política de controle e de recusa, né, de pedidos de asilo, de uma maneira assim, eu não sabia, assim, muito, muito radical na Europa. E ele fez o seguinte cálculo: normalmente os países europeus têm em média de 10%, né, da sua população, ou um pouco mais, não sei exatamente, de pessoas estrangeiras, e a Finlândia tinha um número, assim, 2%, 3%, e ele fez o cálculo de quantos passaportes a Finlândia teria que oferecer para estar mais ou menos nessa taxa dos outros países da Europa. E, pasmem vocês, é 1 milhão de passaportes. E ele conseguiu negociar, né, com o governo finlandês, enfim, com a curadoria, e ele conseguiu imprimir 1 milhão de passaportes reais. Tá? E essa é uma instalação que ele fez na Finlândia. E foi muito chocante ele contando assim essa experiência, porque aí tinha toda uma negociação, um contrato, que esses passaportes seriam incinerados depois, enfim, tem todo né, que teria uma proteção de vidro, né, como justamente esse papel ali, né, que tem esse valor, né. E a experiência dele foi muito incrível, né. Ele até brincou que quando ele terminou o trabalho, ele pegou uns 10 passaportes e botou no bolso, brincando, né, que muitos finlandeses, ao verem esse trabalho, jogaram o seu passaporte por cima do vidro, né. Então, foi algo assim muito impressionante, assim, como um trabalho pode trazer uma reflexão da posição do sujeito, né, em relação à política do seu Estado, e uma resposta, ter uma resposta a essa nesse nível. Tá. Bom, vamos adiante. Eu trouxe vou colocar mais isso e depois finalizar com algumas rápidas assim, pontuações sobre utopia que a gente pode depois retomar na conversa. Trouxe esse poema do Rilke, que é um poema que para mim também me evocou, assim, quando teve esse convite, de como que um poema, assim, e um pensamento de um poeta pode nos ajudar a pensar sobre sobre espaço, né, e sobre o nosso lugar. Vocês sabem que o Rilke ele foi secretário do Rodin ele morou 12 anos em Paris e durante muito tempo ele foi secretário do Rodin, né? Então fazia o trabalho assim de assessoria do Rodin, e ele já um grande poeta, né? Mas enfim, precisava trabalhar. E numa tarde o Rodin disse assim: é um desperdício, né? Tá aqui fazendo esse trabalho, sai e vai escrever um poema. E o Rilke disse: não, a gente não escreve poema assim. Vai escrever um poema, né? Eu não sou isso, brincando, né? E ele disse: não, tu vai ir no Jardin des Plantes, né? Para quem conhece Paris, então é esse mini zoológico que tem no Jardin des Plantes, e tu só vai voltar aqui com um poema escrito. E esse é um dos mais belos poemas sob encomenda, assim, da história, né? Porque ele vai diante da jaula da pantera, né? E tem muitas animações, se vocês quiserem depois ver na internet, e escreve esse poema que depois eu gostaria, na discussão, talvez, de retomar a potência, pelo menos para mim, que ele tem de pensamento. Traduzir, tem várias traduções, essa é uma tradução do Auguste Campos. Tá? Então, diz assim: vocês imaginem, então, essa pantera andando na sua jaula, né? De tanto olhar as grades, seu olhar esmoreceu e nada mais aferra. Como se houvesse só grades na terra, grades, apenas grades para olhar. A onda andante e flexível do seu vulto, em círculos concêntricos, decresce. Dança de força em torno a um ponto oculto.
Olha essa imagem, né, desse andar em círculo, não sabendo em torno do que a gente está girando, né, no qual um grande impulso se arrefece. Seguinte. De vez em quando, o fecho da pupila se abre em silêncio. Uma imagem, então, na tensa paz dos músculos, se instila para morrer no coração. Então, se de alguma maneira, né, esse poema ele fala de uma prisão, né, desse mundo todo gradeado e que de alguma maneira impede a pantera, né, de sair, a imagem e a imaginação permite esse salto. Ou seja, e justamente esse poeta, né, que ao escrever o poema tira a pantera de dentro da cela e de alguma maneira, vamos dizer assim, nos convoca a pensar esse estado, essa reflexão do que é isso de andar em torno do mesmo ponto, né, e que estratégias, né, a gente precisa de saída, né, dessa situação. Bom, finalizando, para voltar, pode passar isso, depois eu vou passar. Então eu vou terminar, pode voltar ao anterior aqui. Bom, talvez na discussão, tá, eu possa retomar um pouco o que eu tinha ainda, enfim, colocado, que são alguns princípios da utopia, que nessa reflexão sobre cidade e utopia, ou seja, que cidade temos e que cidade sonhamos, né? Eu não vou ter tempo aqui de trazer esses princípios, mas que implica, assim, essa ideia de contracorrente, né, esse pensamento rasura, essa ideia de que a utopia tem muito mais essa função e essa responsabilidade, por vezes, de narrar fracassos do que propriamente esse triunfo, né, das boas ideias, né, que vão nos salvar. Ou seja, uma crítica a essa ideia de salvação também, que eu acho muito importante, assim, no contexto que a gente vive, né? Ou seja, numa situação de desespero, essas ideias de salvação, elas nos conduzem ao pior. E principalmente, e isso eu termino dessa maneira, com um trabalho do Mata Clark, né, que eu tinha colocado antes, assim, que esse artista, enfim, que morreu super jovem, mas, né, ele era arquiteto, inclusive, mas que pôde, para mim, pensar a cidade de maneira tão radical, né, como que ele escolhia esses lugares, essas casas abandonadas, que tinham história, e fazia esses cortes nessas estruturas, né, com uma maneira potente de mostrar uma forma, né, de furar uma lógica de funcionamento. Mas o que o Mata Clark coloca para mim em cena, que eu deixo assim como uma reflexão final, que talvez a força política mais radical que a gente tenha hoje para enfrentar essas adversidades, né, é a gente poder acreditar que nós possamos produzir micro-experiências bem-sucedidas. Essa ideia de produzir algo, mesmo como uma agulha, que a gente possa, digamos, ter uma certa relação de êxito, no sentido de se sentir ali fundando um lugar, uma retomada de uma posição de autoria, sabe, num espaço esvaziado de autoria, né, onde a gente, enfim, consome o mesmo, pensa o mesmo, reage da mesma maneira. Como resgatar essa função do singular? E aí a psicanálise, eu acho que também é um elemento interessante, né, de cada um, quem tem essa experiência de poder narrar para si a sua história. E aí o Mata Clark termina, né, eu termino com esse trabalho, não sei se vocês conhecem, mas até o Pedro hoje, eu fiquei pensando muito nesse trabalho do Mata Clark, sobre a questão de espaço e território, porque é o seguinte, é muito curioso que ele descobriu que haviam leilões em Nova York de espaços de terra, de terreno, que eram espaços insignificantes. Eles eram descritos como espaços insignificantes. Ao ponto, por exemplo, quando fatiavam um quarteirão,
ter uma porção de terreno 30 centímetros por 50 centímetros no meio de um quarteirão. E houve um leilão, né, desses fatiamentos, e ele comprou, mas comprava assim por $10, $15, $20, e ele que não tinha dinheiro nenhum, e ele brincando disso, né, que ele se tornou um grande proprietário de terras em Nova York, né, em Manhattan. Mas o que mais interessa, por exemplo, ali tem um dos fatiamentos, ali na Rua 42, por exemplo, eram pequenos intervalos, né, e ele fez todo um projeto, todo um trabalho, isso como um trabalho artístico, né, e o que ele dizia é o seguinte, que o que mais interessava a ele nesse projeto e nessa ideia era essa fascinação por esses lugares inacessíveis. Ele dizia assim que, para mim, a minha contribuição como artista, né, para poder pensar a cidade, é como recuperar essa ideia do inacessível, mas não como essa ideia de impedimento e de barreira, mas acionar essa instância do desejo, né? Ou seja, acionar essa instância daquilo que eu desejo, né, ou seja, esse ponto cego, mas que, de alguma maneira, eu reconheço a minha impossibilidade. Como eu falei, né, foi um pouco, né, me desencadeou uma série de imagens, uma série de proposições artísticas, né, e depois, talvez, na discussão, a gente possa amarrar um pouquinho mais, né, esse espírito assim, na nossa conversa, né, depois eu acho que a proposta do seminário é um pouco esse diálogo. Enfim, agradeço, né, a paciência de vocês aí de me escutarem, e estou aberto depois, né, da fala para a gente poder desenvolver e conversar sobre tudo isso. Tá? Obrigado. Edson, muito obrigada. Essa discussão sobre as utopias e sobre a indiferença na cidade, ela é fundamental, assim, um pouco porque precisamos pensar sobre esse princípio esperança, assim, ainda mais que nós estamos sempre dialogando com jovens e tudo mais. E eu queria colocar também essa relação diante da dor do outro, assim, e pensar nessa coisa como é que a violência entra nessa nossa discussão, ou entra dentro da questão da utopia. O contrário da violência, o que a gente pode pensar que seria a paz, não é. O contrário da violência é o pensamento. O contrário da violência é a palavra, né? E a palavra dita e reverberada com toda a sua potência, inclusive nessas imagens, né? E como é que a gente né, vai lidar com essa utopia? Tem um personagem que diz lá do Miyakoto, o velho, nos Venenos de Deus e Remédios do Diabo, que ele vai ao médico e ele diz, talvez no sonho esteja a cura. E aí ele diz assim, então livre-me de sonhar, doutor. Né? Quer dizer, o quê? Não mexe nesse meu sofrimento, porque ele é o que eu tenho de melhor. Né? E se ela for transformada em dor, melhor ainda, porque daí, na nossa sociedade, nós temos um remédio, a gente toma ela. Então, essa dimensão da discussão, e que a gente, eu acho que é bom fixar aqui na nossa discussão, né, sobre essa questão. Também, o Kastrop, né, o personagem da Montanha Mágica, e é um jovem médico que não vai para a guerra, que vai para a guerra, e ele é perguntado, mas por quê? E ele chega e responde, porque da decrepitude do corpo eu já sei. Não é? Então, né, e além, não é, das nossas questões. E por outro lado, essa imagem, né, do Jahar, que coloca como as vítimas da guerra, já colocando que o professor Pedro colocou hoje, né, dos imigrantes, enfim, como as vítimas da guerra, eles passam a ser a modalidades retóricas, né? E essa imagem, ela tem muito essa força por conta disso. Simplesmente, ela é... E aí a minha pergunta, eu acho que a pergunta que fica, enfim, para a gente
já falar com o Paolo, diante das nossas certezas, né? Porque a incerteza, ela é uma presença, mas ela é uma presença que eu acho que está numa outra modalidade, ela não é uma aflição, ela é uma presença. E diante das nossas certezas, o tanto de abandono que a gente não reproduz. Estou aqui pensando nas instituições totais, né? Manicômios, conventos e universidades, né? Diante desse sistema fechado que tu colocasse nessa aqui. Então, eu gostaria de reter essas ideias enquanto a gente passa a falar sobre esse Brasil urbano. Acho que tem muito a ver com essa nossa discussão e com o que tínhamos hoje de manhã, que é esse, e falávamos depois, que é esse Brasil edênico, né? Nós temos um mito do Brasil edênico a nos habitar, aquele que é pungente na natureza, e depois temos alguns intérpretes brasileiros, como Sérgio Buarque de Holanda, ou mesmo o Gilberto Freire, de nos colocar o quão generosos nós somos, o quanto cordiais nós somos e tudo mais, diante também da catástrofe, que eu acho que